Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais uma aulinha de física, né? Eu vi lá, já corrigi as atividades de vocês, lá o Moodle, né? E assim como os exercícios, pelo visto vocês aprenderam, entenderam bem a parte de campo elétrico, né? Eu espero que, por mais que vocês tenham copiado de algum colega ou passado alguma coisa para os colegas aí, né, que vocês tenham conversado entre vocês e entendido e aprendido, né, porque isso é muito importante para vocês, tá? Vai cair em Enem, né, se tiver, né, mas acredito que tenha, né, mas enfim, de toda forma, vocês uma hora ou outra vão estar utilizando esses conteúdos, tá, gente? Então, hoje nós vamos iniciar a parte de potencial elétrico, tá? Diferença de potencial. Então, até agora a gente aprendeu força elétrica, depois foi para o campo elétrico, né? Para entender como que funciona. E agora a gente vai começar a ver a parte de diferença de potencial, por que um elétron sai de um lugar e vai para o outro, né? E aí a gente vai entrar daí depois na sequência, né? Na parte de corrente elétrica, tá? Agora aquelas notas lá que eu passei para vocês ali, já são referente ao primeiro trimestre, tá? E a gente vai iniciar então agora o segundo trimestre, né? Então nós vamos ter provavelmente esse módulo agora com alguns conteúdos antes das férias, né? E provavelmente em seguida nas férias aí, para as férias mesmo, vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, mais uma lista de exercícios, né? E provavelmente vai ter o mesmo estilo, tá? Vai ser 2 Moodle e uma lista de exercícios igual aquelas ali que vocês me mandaram, e essa vai ser o nosso segundo trimestre, tá? Claro que a gente vai ter um pouco mais de conteúdo. E também a gente vai verificar, talvez volte às aulas, né? Então a gente não sabe ainda muito bem quando que vai voltar, mas provavelmente a gente tem aí um retorno, tá bem? Então deixa eu passar aqui para a gente ir para a parte da apresentação, né? Então aqui, gente, nós vamos começar aqui a falar do potencial elétrico e diferença de potencial, página 88 do nosso livro, tá bem? Então, gente, o potencial elétrico, eu confesso para vocês que ele é um pouquinho chato, assim, de a gente passar para vocês. Toda a parte da eletricidade, ela é bem abstrata, né? Vocês não conseguem enxergar, né? Então, o que eu vou explicar aqui para vocês é energia potencial gravitacional, fazer uma relação, né? É igual eu fiz com o campo elétrico, o campo gravitacional, né? Agora eu vou falar o quê? Da energia potencial gravitacional. Então, provavelmente no primeiro ano, vocês lembram de ter visto aqui uma formulazinha parecida com essa, né? A energia potencial gravitacional igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Então quer dizer o quê? Que qualquer objeto, que nem esse daqui que tem massa, né? Eu levar ele a uma determinada altura, né? Ele vai adquirir uma energia. Essa aí a gente chama de energia gravitacional, né? Energia potencial gravitacional, tá? Então, quando a gente solta, ele libera essa energia em uma outra forma de energia. Nesse caso aqui, energia cinética, né? O carrinho de montanha-russa, né? Você leva ele através de um motor, né? Leva ele até uma determinada altura, e depois disso a gravidade se encarrega então de fornecer essa energia e transferir essa energia potencial gravitacional para uma energia cinética e dar velocidade, portanto, né? Nesse caso, o que a gente tem aqui? Olhando para o desenho, né? Vocês vão observar que a gente tem a Terra e um objeto, né? Um objeto de massa M aqui, tá? Esse objeto de massa M, então, devido à atração gravitacional, ele vai adquirir então essa energia. Quando a gente solta, ele vai liberar, tá? Então isso aqui, o que acontece com a energia potencial gravitacional. No caso da energia potencial elétrica, gente, é muito parecido, tá? A única diferença é que, em vez de eu ter duas massas, eu tenho duas cargas, né? Então aqui, por exemplo, como se fosse uma carga geradora positiva e uma carguinha de prova negativa ali, né? Então, uma positiva e outra negativa, quando a gente libera as duas, né? Pela força, nesse caso, elétrica, né? Uma vai ser atraída em direção à outra, né? Então, ela vai ser puxada para cá, né? Então, isso daí é a nossa energia que essa carguinha armazenou, tá certo? E aí, a equação que fornece a energia potencial elétrica é essa daqui, tá? Então ela leva em consideração o que? As cargas envolvidas, né? A carga geradora, a carga de prova, a constante K, né? E a distância. Só que observe o seguinte, agora a distância ela não está mais ao quadrado, tá? Então aqui é só D,
tá certo? Outra diferença das nossas fórmulas que a gente viu até agora é o seguinte, aqui não está mais em módulo, tá? Ou seja, aqui a gente vai levar em consideração o sinal da carga, tá? Então, se a carga é positiva ou negativa, então a gente vai levar essa consideração. A energia pode ser positiva, pode ser negativa, dependendo de como é a relação entre as cargas aí, tá certo, gente? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais. Essa parte aqui, gente, da energia potencial elétrica, ela não é tão importante assim para o potencial. Na realidade é um conceito, né? Um desenvolvimento para a gente poder entender como que se dá, né? Mas ela não é assim tão importante. Dificilmente a gente verifica assim Enem pedindo isso, tá? Mas é uma parte conceitual que eu tenho que passar para vocês, né? Para vocês ver da onde que veio isso, né? Para entender um pouquinho, tá certo? Então, energia potencial elétrica, então, tá ali, ó, é uma grandeza escalar, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai levar em conta o sinalzinho da carga, né? Portanto, temos que considerar o sinal da carga, tá? Não é mais vetor. Aqui não tem módulo, direção e sentido. Aqui só tem o quê? Um valor, tá? Então, é uma grandeza escalar. Pode ser mais 10, menos 10. E no caso que a gente está falando em energia, assim como energia gravitacional, ela é o quê? É dado em joules, tá? Então, energia é dada em joules, é a mesma coisa aqui também, tá certo? Ok. Indo aqui agora, então, ó, aquilo que eu falei para vocês que não é tão importante. Por que não é tão importante? Porque geralmente a gente não fala em energia potencial elétrica, a gente fala em que? Em potencial, né? Então, normalmente a gente usa a energia potencial elétrica, né, por unidade de carga, né? Ou seja, você vai pegar essa energia potencial elétrica que está aqui, né, ó, e vai dividir pela carga. Tá? Então, isso daí a gente vai encontrar o chamado potencial elétrico, tá, gente? É isso aqui, tá? Que é dado em volt. Então, é o potencial elétrico num ponto e o potencial elétrico no outro ponto. E aí entra aquela parte do conceito de diferença de potencial. Vocês, quando chegam lá na casa de vocês e falam assim, ó, qual é a tensão da tomada, qual é a voltagem da tomada, né? O ADDP. Então, geralmente a gente fala voltagem, que é um linguajar popular, tá? Não é o correto, tá? Se a gente for ver tecnicamente, o correto é falar o quê? Diferença de potencial, DDP, porque DDP é as iniciais de diferença de potencial, DDP, tá? Tensão, e então são essas utilizadas, tá? Voltagem, popularmente falando, mas é muito usual, tá? Até os livros trazem essa informação. Se você falar para um engenheiro, ele vai falar que está errado. Por quê? Porque tecnicamente está errado mesmo, tá? Mas os livros apresentam também. Eu sempre cito esse exemplo. É o mesmo caso de peso, né? Se eu falar qual é o peso de vocês, vocês vão me falar o quê? 60 quilos, 70 quilos, né? Mas peso não é quilogramas, massa é quilograma. Ou seja, peso correto era falar o quê? Em newton. Quem tem uma massa de 70 quilogramas, 70 vezes 9,8, né? Ou vezes 10, que daria 700 newton. Esse seria o nosso peso, tá? Mas popularmente a gente acaba adotando essa nomenclatura e fica assim, tá certo? A mesma coisa o potencial elétrico, ou no caso ali que eu estava falando da tomada, né? Diferença de potencial, a gente fala de voltagem, tá bom? Então aqui, gente, é o potencial num ponto. É como se eu estava falando, como eu falei ali atrás, né? A gente relaciona, né, com a energia potencial elétrica, né? Energia potencial gravitacional. Então aqui a gente vai fazer o quê? É a energia potencial elétrica dividido pela carga que eu coloquei num ponto. Então, imagine aqui nesse lugar, né? Então aqui eu coloquei uma carguinha de 1 microcoulomb. Então, qual vai ser então o potencial elétrico nesse ponto? Então, vai ser a energia potencial elétrica que ela adquire aqui, dividido pela carga que ela tem. Aí a gente tem tantos volts, né? Que no caso aqui, eu coloquei que no sistema internacional é dado em joule por coulomb. Por quê? Porque a energia potencial é dada em joules, é energia, como eu falei para vocês, e a carga é coulomb. Então, recebe o nome, no sistema internacional é joule por coulomb. Mas, em homenagem a Alessandro Volta, né, que foi também o descobridor da pilha e tudo mais, né, então aqui a gente tem o quê? Que a unidade de diferença de potencial é o volt, tá certo? Esse é muito usado. Também não é no sistema internacional, mas ele é o amplamente utilizado, tá certo? Então aqui o que acontece, gente? Essa equação, ela serve para a gente determinar o potencial elétrico. Mas
para eu saber o potencial elétrico, eu tinha que saber a energia potencial num ponto. Mas se eu pegar e fazer, até deixa eu pegar aqui, ó, fica mais fácil para eu explicar, ó. Se eu pegar e substituir essa equação aqui, ó, no lugar, que isso é energia potencial elétrica, é igual a isso aqui. Então, se eu, no lugar eu colocar na energia potencial elétrica, eu substituir isso aqui, né? Substituir a minha equaçãozinha aqui, ó, né? Então, eu jogo isso aqui ali dentro. Tá? O que vai acontecer? Eu vou chegar nessa equação aqui, certo? Onde o potencial elétrico é igual aqui. Observem que esse Q eu cortei com esse Q, por isso que o Qzinho aqui de baixo, ó, a carga de prova sumiu. Tá? Então eu consigo determinar o potencial elétrico através da carga geradora apenas. Tá? Então, num ponto qualquer do espaço, eu tenho uma carga, por exemplo, né? Aqui nesse lugar, qual é o potencial elétrico que tem nesse ponto? Eu não preciso ter uma carga aqui para descobrir, basta eu saber o valor dessa carga, eu consigo saber perto dela qual é o potencial elétrico naquela região, tá certo? Então, com essa equaçãozinha aqui, a gente consegue descobrir, né? Que vai ser Q0, Q dividido por D. Observe que é bem parecida também, nesse caso aqui, com o nosso campo elétrico, né? A única diferença é que aqui tem um quadrado no campo elétrico e é um vetor do campo elétrico. Aqui é um escalar, ou seja, eu vou levar em conta o meu sinal da carga, tá? Lembrando que eu só não levo em conta o sinal da carga no campo elétrico e na força elétrica. Já no potencial elétrico a gente vai levar o sinalzinho em consideração, porque o potencial pode ser positivo ou negativo, tá, gente? Então isso é bastante importante, tá aqui até, ó. Pode ser positivo ou negativo, depende da carga, tá? E isso aqui cai muito em vestibular o Enem, tá, gente? Ó, por exemplo, o potencial elétrico num ponto devido a várias cargas pontiformes. Então aqui eu tenho uma carga Q1 de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 3 microcoulombs, né? Está distante a 30 centímetros de um ponto aqui, ó, tá? E uma outra carga de menos 2, que está distante a 20 centímetros daqui. Quando a gente estava calculando o campo elétrico, a força elétrica, a gente fazia isso aí de que forma? Calculando como se fosse as flechinhas, né? Vamos dizer que aqui era uma carga positiva, então o campo elétrico aqui dava uma flecha para a direita, né? Aqui era uma carga negativa, então era entrando na carga, aquela história, né? Saindo da carga e entrando na carga. Nesse caso não, a gente vai analisar o que? O valor que eu tenho do campo aqui, tá? Então a gente vai fazer o que? Vai somar o potencial elétrico da carga 1 com o potencial elétrico da carga 2, né? E aí fazer uma soma algébrica aqui no meio. Vamos dizer assim, se deu a maior foi a negativa, então vai dar menos tantos volts, ou positiva mais tantos volts, tá? Sempre levando em consideração então a carga. Eu vou fazer ele aqui, deixa eu só voltar aqui. Desculpem, gente, aqui, tá? Então deixa eu ver se eu consigo fazer bem aqui embaixo, no cantinho. Então o que vai ficar? Vai ficar V é igual a 9 vezes 10 na 9, que é a nossa carga, né? 9 vezes 10 na 9. Deixa eu mudar aqui, gente, porque aqui é bem ruim de eu desenhar. Deixa eu só alterar aqui para tela. Eu vou aqui na mesa dele, que aqui é mais fácil de eu fazer. Aqui então, gente, ó, fica melhor pra gente fazer, tá? Então, olha só. Então, deixa eu só pegar a caneta aqui que eu não vi que estava sem. Então, o que a gente vai fazer, ó? O potencial 1, V1, portanto, vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, né? Vezes 10 na 9, vezes a minha carga, que vale 3 vezes 10 na menos 6, dividido tudo pela distância. Lembrando que aqui não tem ao quadrado, então, mas tem 100 metros, tá? Então, 0,3 30 centímetros é igual a 0,3 metros, né? Bem, 0,3 metros é a mesma coisa que aqui aquela parte, né, que eu falo para vocês que eu não tenho calculadora, eu tenho que fazer dessa forma, ó, igual a 3 vezes 10 na menos 1, né? Então, uma casa aqui vem para cá menos 1. Então, o que eu vou fazer? Ó? Tá vendo que eu posso cortar esse 3 com esse 3, né? Então, eu corto os dois 3, vai sobrar o quê? Que V1 vai ser igual. Aqui sobrou o número 1 embaixo, né? Então, vai dar o quê? 9 vezes 1, aqui em cima também sobrou 1, né? Então, 9 vezes 1 dá 9. Então, eu coloco 9 ali. Vezes 10.
aqui a gente faz multiplicação de potência base igual, repete a base 10 e soma os expoentes, ou seja, 9 menos 6, que vai dar 3, né? Dividido por quem? Aqui embaixo eu tenho o número 1, eu vou fazer aqui por partes, está 1 vezes 10 na menos 1, né? Menos 1. Então, isso aqui vai sobrar o que pra gente? Ó? A gente divide o 9 por 1, tá? Deixa eu circular aqui para vocês depois estudar, verificar lá. 9 dividido por 1 que dá 9. Aí, aqui aquela história, né? Divisão, agora é uma divisão de potência base igual. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, repete a base, que vai dar 10, né? Subtrai os expoentes. 3 menos, como ali embaixo está negativo, então vai ser o quê? 3 menos menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, então vai ser 3 mais 1, 4. Ou, eu faço geralmente assim, ó, o número que está embaixo passa para cima, né? Então, aqui vai ficar 10 na 3, passa para cima, 10 na mais 1, que vai dar 10 na 4 também. Então, tanto faz, tá? Então, aqui a gente vai ver que é 3 menos menos 1, que vai dar 3 mais 1, que vai dar 4, tá? Então, é 4 o quê? Volt. Então, esse é o potencial no ponto 1, como a gente viu aqui, ó. V1 igual a 9 vezes 10 na 4, tá certo? Então, vai dar 90 mil volts. Agora, vamos para o V2, tá? Então, V2 é igual a mesma coisa, só que agora eu vou fazer com o potencial 2. Lembrando que aqui eu levo em conta o sinal da carga. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 9, que multiplica a minha carga aqui vai ser... vou abrir um parênteses aqui, né, para ficar negativo, menos 2 vezes 10 na menos 6, dividido tudo isso aqui por 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1, para ficar mais fácil da gente fazer a conta. Corto esse 2 com esse 2, então quer dizer que V2 vai ser igual, deixa eu só apagar aquele 25 ali para não me atrapalhar. Então, aqui vai ficar V2 é igual ao quê? 9 vezes 1, aqui eu simplifiquei, né? Aqui sobrou 1 e aqui sobrou 1 também, né, gente? Então, vai ficar 9 vezes 1 vai dar 9, vezes, repete a base, 9 vezes 10 dá 9, menos 6 dá 3, como deu antes. Dividido por quem? Por que está embaixo. 1 vezes 10 é menos 1. 1 vezes 10 é menos 1, igualzinho antes, né, gente? Então, vai ficar o quê? 9 dividido por 1 dá 9. Vezes, repete a base e subtrai os expoentes. 10 dá 3, ou seja, 3 menos menos 1. Mais 1, portanto, né? Então, quer dizer o quê? 3 mais 1, que dá 4. 4 volt. Então, opa, esqueci do sinalzinho, né? Ó, tá vendo que tem um sinal ali, ó, menos. Então, aqui a gente vai ter menos, aqui também eu esqueci de pôr, menos 9 vezes 10 na 4. Tá? Então, observe o seguinte, como o potencial resultante aqui nesse ponto vai ser a soma do potencial V1 e V2, então quer dizer que o V total, vou fazer aqui no cantinho, ó, vai ser igual a quem? A 9 vezes 10 na 4, mais o outro. O V2 é menos 9, então menos 9 vezes 10... Ixi, que ficou ruimzinho de pôr. Deixa eu apagar ali para ficar mais fácil a gente enxergar, pelo menos, né? Aqui está no final da... Deixa eu apagar tudo isso. Então, vamos colocar ali de novo. Então, aqui, ó. Deixa eu dividir aqui para ficar fácil da gente enxergar, né? Então, ó. V total vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, menos 9 vezes 10 na 9. Acho que já dá para saber quanto que vai dar, né? Então, o V total é igual a 0. Tá, gente? Então, o potencial no ponto aqui, ó, nesse ponto, devido a essa carga e essa carga, o potencial elétrico aqui é 0 volt. Tá? Então, se a gente fosse medir o potencial aqui com multímetro, né, eu teria 0 volt aqui de potencial elétrico devido a essas duas cargas. Tá certo? Então, claro que foi escolhido estrategicamente esse ponto para vocês observar que vai ter, então, tem que levar em conta o sinalzinho das cargas. E aqui não tem flechinha, tá, galera? Então, é 0 volt é o potencial ali, pronto, tá bom? Então, ok, deixa eu ir aqui para outra tela e a gente voltar aqui na apresentação, tá bem? Ok, então, vamos passar aqui.
Gente, aqui como eu já falei para vocês, ó, a unidade utilizada é o volt, né? Ou seja, 1 volt igual a 1 joule por coulomb, né? Como eu já tinha comentado anteriormente, né? E aqui a gente vai agora falar um pouquinho também da diferença de potencial, tá, gente? A diferença de potencial é como se fosse assim, ó, né? Então eu tenho o potencial, vamos falar aqui da energia potencial gravitacional. Então, ó, se a gente fala no chão, se vocês estão lembrados aí, no chão, no solo, né, na terra, na superfície lá fora, quando a gente vai lá no chão, ali a gente tem como sendo o potencial, a energia potencial gravitacional igual a zero, tá? Porque é o meu limite ali, né? E se eu levar 1 metro de altura, eu tenho um outro potencial ali. Então a gente tem uma diferença de potencial aí de energia potencial gravitacional. A gente também tem o que, para vocês entenderem um pouquinho melhor, é o que? A diferença de nível, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma caixa d'água, né? Então eu tenho uma caixa d'água, geralmente você lá na sua casa, ou na cidade, ou no campo, né? Você tem uma caixa d'água colocada numa região mais alta. Por quê? Para eu ter uma diferença de nível entre a água onde está lá e onde eu quero que a água desça, né? Então a água vai vir do potencial maior, ou seja, uma energia potencial maior, para um potencial menor, tá? Então essa diferença de nível vai fazer com que a água escoe. A mesma coisa vai funcionar aqui, tá, gente? A gente vai ter o que? Uma diferença de potencial que vai fazer com que o elétron saia do potencial maior e vai para um potencial menor, tá? Então na tomada, se a gente vai lá e mede o potencial de um buraquinho de um conector, né, e do outro, ou seja, de um buraquinho para outro buraquinho, você vai ter o quê? Um lado, no nosso caso aqui em Santa Catarina, né, um lado é 0 volt e o outro lado é 220 volts. Então essa diferença de potencial aí de 220 volts, né, porque de 0 para 220 dá 220 volts de diferença. É o que? Faz com que o elétron saia de um buraquinho e vá para o outro buraquinho. E aí o que acontece? Quando eu coloco uma lâmpada, por exemplo, ali, ele vai fazer o que? Ele sai daqui, é 220, aqui é 0. Então ele sai daqui, aqui nesse meio, gente, vai ter o que? Vai ter a lâmpada que vai consumir essa energia, tá? Vai liberar essa energia, então, na forma de luminosa, nesse caso, né? E vai vir pro zero. Então ele vai gastar energia aí nesse meio tempo, tá? Aqui eu vou aproveitar para explicar uma coisinha para vocês, que é o que significa 110 volts e o que significa 220 volts, tá? Deixa eu só voltar aqui para poder me enxergar e explicar para vocês. Então olha só, imagine que aqui nesse ponto eu tenho aqui bem no limite aqui, ó, da nossa tela, certo? Bem aqui assim, ó, que parece, deixa eu colocar aqui no meu peito, né, nessa altura que vocês estão vendo, é 0 volt, tá certo? Aqui nesse ponto vou colocar no meio aqui, ó, é 110 volts. No Paraná é 110 volts, tá, gente? Outros estados também, São Paulo acho que também o Rio de Janeiro não lembro, mas enfim, tem alguns lugares que é 110 e outros 220, né? E aqui em cima, tá? Bem aqui no topo da página agora, da tela, é 220 volts, tá? Qual é a diferença? Tá? Então vamos pensar no seguinte, ó. Um elétron, se eu pego, vamos fazer uma associação bem fácil aqui. Imagine que eu pego uma bolinha, uma esfera de aço, tá? Sabe daquele de rolamento, né? Então uma esfera de aço, e no chão aqui, nessa altura que eu falei para vocês do meu peito aqui, ó, eu coloco uma massinha de modelar, sabe aquelas massinhas molinhas, né? Se eu pego essa esfera e solto ela daqui, dessa altura de 110 volts, né? Vamos fazer uma associação, ela vai cair e vai bater nessa massinha de modelar e vai afundar um pouquinho, né? Ou seja, ela vai penetrar um pouquinho nessa massinha, vai afundar, vai deformar ela, tá? Agora, se eu pegar essa mesma bolinha, vou lá e troco aquela minha massinha, coloco a mesma massinha idêntica, mas só que eu vejo de largar a bolinha daqui, essa esferinha, eu largo aqui de cima, o dobro da altura, né? 220, e solto. O que vocês acham? Será que ela vai bater lá e vai afundar a mesma quantidade? Vamos dizer que ela afundou aqui 1 milímetro. Será que ela vai bater e afundar só 1 milímetro? Não, né, gente? Ela vai o quê? Ela vai adquirir maior velocidade, ela tem uma energia potencial gravitacional, nesse caso aqui, né? Vai adquirir uma velocidade maior e vai bater lá e vai deformar mais ainda, né? Vai afundar mais ainda, né? Então quer dizer o quê? Imagine que eu quero aqui, lá na minha massinha, eu quero que ela afunde 2 milímetros, tá? Então o meu trabalho que eu quero que essa bolinha realize ali na massinha é o que? Afundar 2 milímetros. Então se eu solto ela daqui do 110, né, dessa altura 110, estou só relacionando, né, espero que vocês compreendam, qualquer coisa depois a gente tira dúvida aí na web. Quando eu solto ela daqui, ela bate ali e afunda só 1 milímetro.
Então quer dizer o quê? Será que se eu soltar só uma eu vou conseguir realizar o trabalho que eu quero, que é de 2 milímetros? Não, né? Eu vou precisar o quê? Soltar 2 bolinhas. Então eu solto uma, ela vai lá e afunda, e quando vê, vem uma outra bolinha e afunda, e aí eu consigo o meu resultado, ou seja, 2 milímetros. Agora, se eu pego a mesma bolinha e solto lá do 220, uma bolinha já vai ser suficiente para fazer o trabalho que eu quero, ou seja, afundar 2 milímetros. Então, vejam a diferença de um caso para o outro. No 110, eu tenho que ter uma quantidade maior de bolinhas, ou seja, de elétrons, certo? Uma quantidade de elétrons maior para poder eu conseguir um resultado igual ao 220. Então lá no 220 eu tenho uma quantidade de elétrons menor. Essa quantidade de elétrons, a gente vai aprender um pouquinho para frente, é o que? É a corrente elétrica. Então no 110 eu tenho que ter uma corrente elétrica maior, ou seja, uma quantidade de elétrons maior, tá? Porque a energia que cada elétron possui é menor, tá aqui, ó, na metade. Agora lá no 220, aqui em cima no 220, o elétron tem mais energia, cada elétron está mais carregado de energia, tá? Então o que acontece? Eu preciso de ter uma corrente menor para chegar e fazer o meu mesmo trabalho que eu queria, tá? Então quando a gente fala assim, ó, que uma lâmpada de 110 ou uma lâmpada de 220, qual gasta mais? Se elas tiverem a mesma potência, que vocês vão aprender depois, por exemplo, 20 watts, essas LED agora, né, uma lâmpada de 20 watts, tá? Uma lâmpada de 20 watts, 110, e uma lâmpada de 20 watts, 220, qual gasta mais? As duas gastam a mesma coisa. Vocês vão aprender depois que watt significa o que? Joule por segundo, ou seja, é quanto de energia ela está gastando em cada segundo. Então, se as duas têm 110, se tem as duas 20 watts, 110 e 220 não interessa, elas vão gastar a mesma coisa, tá? O que muda? A corrente elétrica na 110 tem que ser o dobro do que na 220. Tá? Então, aí a gente vai aprender mais pra frente, vai envolver a bitola de fio, outras coisas aí, mas é isso que a gente tem que fazer. A única diferença é essa, tá, gente? Deixa eu voltar lá então para a nossa apresentação, tá certo? Então aqui a gente vai aprender então a falar sobre essa diferença de potencial, tá? Geralmente do 110 para o 0 ou 220 para o 0, tá? Quando a gente fala em industrial, é 380 volts também, alta tensão, enfim, algumas outras coisas que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a diferença de potencial, gente, o que ela é? O conceito dela é o que? É a diferença de potencial entre o ponto A e B, ou seja, o VA menos o VB, é igual ao que? Ao trabalho necessário para levar uma carga do ponto A até o ponto B. Tá? Então aqui está o valor da carga, né, a carguinha, levar do ponto A para o ponto B. Então quanto de energia eu gasto para levar uma carga de um ponto A até o ponto B? Essa é a dita diferença de potencial, conceitualmente, né? Então, mas é aquilo que eu resumi agora ali, né, que é o potencial no A e o potencial no B. Então um menos o outro dá esse valor aí, tantos joules por coulomb, tá, gente? Então aqui é joule por coulomb, que é a nossa energia, tá certo? Então aqui eu coloquei já a diferença de potencial U, né? Então a gente vai usar a letra U para designar a diferença de potencial, que nada mais é do que VA VB. Então quando a gente apresentar U, significa que é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, tá, gente? Ó, deixa eu só vir aqui, opa. Aqui, ó. Então, U é igual ao que? A VA, VA menos VB, tá? Que é ruimzinho de escrever aqui nessa tela. Enfim, isso que ele quer dizer o U, tá? VA menos VB, tá certo? Vamos fazer aqui um exercício, tá, gente? Até já deixa eu jogar ele lá no outro, pra gente poder fazer mais facilmente, tá? Só um instantinho. Ok, gente. Então aqui a gente tem vai resolver esse exercício aqui agora, tá? Então olha só. Deixa eu só pegar aqui a caneta de novo. Ok. Então, olha só como que é o exercício. Ó. Considere o campo elétrico gerado pela carga pontiforme de Q igual a 2 microcoulombs. Então, está aqui ela, 2 microcoulombs no vácuo, como ilustra a figura ao lado, tá? Dado a constante eletrostática, né, no vácuo, 9 vezes 10 a 9, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, que está aqui, né, é uma constante, né, como a gente já sabe, adotando a referência no infinito do campo, né? Calcule
Então, a referência no infinito significa o que, gente? É que analise assim, a carga está sozinha, tá? Então, para eu levar uma outra carga até o infinito, seria o maior trabalho que eu iria executar. Então, esse infinito sempre vai aparecer, não tem muita importância nesse caso aqui para nós no ensino médio, tá? Então, é bem tranquilo, pode simplesmente ignorá-lo, tá, gente? Aí o que acontece aqui? Ele pede para a gente, ó, letra A, o potencial elétrico nos pontos A e B, distanciados respectivamente 5 cm e 20 cm da carga geradora. Então eu tenho aqui, ó, ponto A, ponto B, e eu quero saber então o potencial elétrico nesses dois pontos, aqui no ponto A e aqui no ponto B. E aqui tem a distância, ó, do centro da carga aqui, ó, observe que já a gente está levando em consideração o centro, né? Então do centro até o ponto A dá 5 cm e até aqui no ponto B mais 15, tá bom? Então, o potencial elétrico no ponto A. Então, vamos lá. Letra A. Então, vai ficar VA é igual. Já vou fazer direto aqui, tá, gente? A nossa equaçãozinha. Então, vai ficar o quê? 9 vezes 10 na 9, que multiplica o valor da nossa carga, que vale 2 micro. Então, 2 vezes 10 na menos 6, dividido tudo isso daí pela distância da carga até o ponto. Então, aqui 5 centímetros. 5 centímetros é igual, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó, lá na nossa figura, né, para vocês acompanhar, ó, é igual a 0,05 metros, tá? Ou igual a 5 vezes 10, não, a vírgula está aqui, duas casas, menos 2 metros, tá certo? Então, a gente vem aqui, ó, 5 vezes 10 na menos 2, tá certo? Então, VA é igual. Então, aqui eu não consigo cortar nada, né? Então, vai ficar o quê? 9 vezes 2 dá 18, vezes 10, 9, repete a base, né? Aquela história, repete a base, sobe os expoentes. Então, 9 mais menos 6, ou seja, 9 menos 6, que vai dar 3, né? E embaixo aqui a gente divide. Divide por quem? Por um número que a gente está ali. 5 vezes 10 na menos 2, tá certo? E aí, se a gente pegar e dividir o 18 por 5, né, gente, a gente vai encontrar 3,6, tá? Então, VA é igual a 18 dividido por 5 dá 3,6. Aí tem que fazer, né? Não vou ficar fazendo aqui a continha, mas é só 18 dividido por 5. Se fosse 15, dava 3, ou seja, a diferença aí vai dar 30 por 5, que vai dar 6 aqui, né? Enfim, continha de dividir, né, gente? Repete a base, como eu expliquei para vocês já, né? 3 menos 2, ou seja, 3 mais 2, que vai dar 5. Então, aqui é a minha resposta em volt, né? Então, o VA, potencial no ponto A, vai ser igual a 3,6 vezes 10 na 5, tá certo? O VB, ele também quer saber, né? O potencial elétrico nos pontos A e B, né? Distantes tanto. Então, vamos colocar aqui agora, VB é igual, a mesma coisa, 9 vezes 10 na 9, que multiplica a minha carga, que vale, o que é um 9, tá, gente? Ficou meio feinho, né? 2 vezes 10 na menos 6, lembrando que aqui a carga é positiva, se fosse negativa eu tinha que colocar o sinal, tá? Dividido pela distância. Gente, agora olha só, a minha distância é a da carga até o meu ponto B. Então, eu tenho 15 aqui mais 5, 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1. Tá? 20 centímetros é 2 vezes 10 na menos 1, tá? Aqui a gente pode cortar, né? Ó, corta esse 2 com esse 2. Então, vai sobrar aqui VB, vai ficar igual a 9 vezes aqui eu tenho 1, né? Aqui embaixo também sobrou 1. Então, vai ficar 9 vezes 1 vai dar 9, vezes 10 na menos... Opa, desculpa, na 3, né? Que vai ficar 9 menos 6, que vai dar 3. Dividido parte de baixo. 1 vezes 10 dá menos 1. Então, quer dizer que VB é igual, 9 dividido por 1 é 9, repete a base, 10, subtrai os expoentes. 3 menos 1, ou seja, 3 mais 1, que dá 4. Então, 4 volt. Tá? Então, aqui nós achamos o nosso VB. Tá certo? Então, VA vale 3,5 vezes 10 na 5 e VB 9 vezes 10 na 4. Observem que aqui, gente, é a mesma coisa do campo elétrico, tal. Variando com a distância, a gente vai tendo um potencial menor. Quanto mais perto da carga, maior o potencial. Quanto mais distante, menor o potencial, tá certo? Gente, a letra A então está resolvida. A letra B aqui, até deixa eu trocar, vou fazer com a caneta
vermelha, né? Para ficar diferente. A letra B eu tirei porque é do potencial, energia potencial elétrica, e eu acho que não vale a pena a gente fazer não, tá? Então vamos colocar aqui na letra C, tá? Então a letra C, ó, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova entre os pontos A e B. Então lembrando que a nossa equaçãozinha é VA menos o VB é igual ao trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto B, dividido pelo valor da carga, né? Uma carguinha de prova que ele vai levar, tá certo? Então, gente, aqui, ó, eu na hora que eu tirei a B, eu esqueci de colocar qual é a carguinha de prova, tá? A carguinha de prova é 3 nanocoulombs, que o problema tinha dado pra gente antes, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está levando uma carga do ponto A, que eu vou fazer aqui em cima, uma carguinha do ponto A, que de 3 nanocoulomb, que é igual a 3 vezes 10 na menos 9 coulomb, né, gente? O nano vale isso, 10 na menos 9. Então, é isso que a gente vai fazer. Esse Q aqui, ó, é a carguinha que a gente vai levar daqui do ponto A até o ponto B, tá? Então, o que eu vou fazer agora, ó? Aqui tá a minha fórmula, VA, fórmula VA. Então, o VA vale quanto? A gente já calculou na letra A, ó, 3,6 vezes 10 na 5. Então, vai ficar 3... Opa, deixa eu apagar, isso aqui ficou muito feio. 3,6 vezes 10 na menos 5, menos o meu VB, que vale 9 vezes 10 na 4, 9 vezes 10 na 4, menos, opa, ali está errado, aqui é mais 5, não menos 5, né? Só colocar aqui o mais para não precisar apagar, igual ao trabalho que eu quero descobrir, dividido pelo valor da carga, que é 3 nano, ou seja, 3 vezes 10 na menos 9, né? Deixa eu fazer aqui assim. 3 vezes 10 na menos 9, tá certo? Então agora o que a gente tem aqui, gente? Ó, aqui entra a matemática básica, tá? Observem que eu tenho 3,6 vezes 10 na 5 menos 9 vezes 10 na 4. É uma subtração de um do outro, gente. Eu não posso pegar e fazer essa subtração com potências de base com potências diferentes, 5 e 4, tá? Outra coisa que eu não posso, que é um erro muito comum aqui, presta atenção, muito comum o aluno errar isso aqui, ó, é pegar esse 9 e passar o 3,6 ou 9, passar para lá dividindo. Ele está fazendo uma operação de subtração aqui, soma, subtração não interessa. Ele não pode vir para cá dividindo, multiplicando, qualquer coisa que você pense, tá? O que pode fazer aqui é, por exemplo, esse 3 vezes 10 na menos 9, ele pode passar multiplicando, mas ele não vai multiplicar só um. Aí teria que colocar um parênteses aqui e multiplicar para os dois, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que é o correto? É fazer essa operação primeiro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou igualar as potências, tá? Ou eu faço esse 10 na 4 virar 10 na 5, ou eu faço esse 10 na 5 virar 10 na 4, tá? Tanto faz. Eu acho mais fácil pegar o seguinte, ó. Em vez de eu deixar 3,6 vezes 10 na 5, eu fazer... Lembra que quando tem um número positivo aqui, a gente coloca zeros aqui, ou deixa o número na frente maior, né? Se é 3,6, eu faço ele virar 36 vezes 10 na 4, tá? Ó, tirei o número dali, mas coloquei uma casa aqui, ou seja, multipliquei por 10, tá? Menos 9 vezes 10 na 4 é igual àquilo ali, né? Trabalho dividido por 3 vezes 10 na 9, tá? Menos 9. Opa, deixa eu arrumar aqui que não ficou legal. Menos 9, tá? Agora sim, eu posso fazer, então, essa subtração aqui, ó, 36 menos 9, tá? Aí a gente consegue. 36 menos 9 é 27, né? 27, opa, vou pegar aqui, 27 vezes 10 no quê? Aqui só repete, gente. Esse 10 na 4 é como se fosse assim, ó, 36x menos 9x, ou seja, uma coisa igual. Eu estou somando duas coisas iguais, 36 laranjas mais menos 9 laranjas, né? Ou seja, o 10 na 4 vai repetir. Então, 36 menos 9 dá 27 e repete 10 na 4, tá?
Agora, observe que sumiu a minha operação aqui, agora já está aqui o resultado, 27 vezes 10 na 4, tá? É igual ao trabalho dividido por 3 vezes 10 na menos 9, tá certo? Agora eu vou passar para cá, tá? Então deixa eu só pegar e apagar aqui esse lado. Deixa eu só aumentar aqui. Aí, que aqui a letra A eu vou fazer aqui no lugar da letra A, tá, gente? Então aqui, dá um instantinho. Aí, vou mudar para caneta de novo, beleza. Então, ó, vou passar para cá, ó. Então o que eu vou fazer agora, ó? Tá vendo que o 3 vezes 10 na menos 9 está dividindo, vai passar multiplicando, então vai ficar o quê? Trabalho igual a esse vezes esse. Então eu vou fazer isso aqui já direto, ó. Trabalho vai ser igual a 27 vezes 10 na 4, que multiplica 3 vezes 10 na menos 9, tá? Então aqui trabalho vai ser igual. Aqui é uma multiplicação, então, né, gente? Então a gente vai ter o quê, ó? 3 vezes 27, 21, 3 vezes 7, 21, vai sobrar 2 aqui, né? Então 3 vezes 2 dá 6, 7, 8. 8 vezes 10, agora repete, multipliquei esse com esse, agora repete não, desculpa, soma os expoentes, né? 10 na 4, menos 10 na 9, ou seja, 10 na menos 5, tá? Joules. Esse é o trabalho realizado para deslocar a carguinha do ponto A até o ponto B. Ou seja, ele vai gastar uma energia de 81 vezes 10 na menos 5 joules, ou 8,1 vezes 10 na menos 6 joules, né? Tanto faz aqui quanto menos 4 joules, desculpe, tá? Então aqui tanto faz a forma de apresentar, tá certo, gente? Então essa é a forma de calcular então o trabalho de um ponto até o outro, tá certo? Depois vocês revejam esse exercício aqui, porque eu falo bem devagarinho ali para você poder entender, mas aí parece que ele é bem longo, né? Mas na realidade não é tão longo assim não, né? Eu que acabei demorando um pouco para falar dele, tá? Então vamos lá para nossa apresentação novamente, né? Deixa eu vir aqui. Aí, então a gente fez ele, né? Então agora eu quero que vocês realizem esse exercício aqui. Façam esse exercício, ó, página 89, exercício 16, tá, gente? Então, como nós fizemos nas outras aulas, né? Então tentem fazer, resolvam, e aí depois eu mando a correção do exercício aí para vocês, aí para vocês ver se acertaram e tudo mais, tá? Vai lá pelo YouTube daí, tá? Gente, agora para e vai fazer ele. Não continua a aula não, tá? Eu vou continuar, mas depois daí vocês continuam na sequência. Faça o exercício primeiro para você poder entender, tá? Então dá um pause aí, faz o exercício e depois volta com ele daí, tá bom? Valeu, até mais. Então, espero que vocês já tenham realizado o exercício, feito ele, né? A gente vai falar um pouquinho então agora da diferença de potencial. Deixa eu ver quanto tempo que está a nossa aula aqui já, 40 minutos já, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, geralmente é isso, gente. Na aula eu levo mais ou menos 30 e poucos minutos, né? Claro, eu explico um pouco mais facilmente, que não precisa ser tão detalhado, né? Mas é mais ou menos esse tempo que a gente vai, tá indo bem parecido com a minha aula mesmo na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado da aula passada, né? Que eu estou tentando fazer o mais parecido possível para ficar fácil, tá? Então agora a gente vai falar o quê? Diferença de potencial num campo elétrico uniforme. Então, ó, o que é um campo elétrico uniforme? É quando as linhas estão igualmente espaçadas. Se elas têm o mesmo espaçamento entre elas, significa que elas têm o mesmo valor. Então, se eu falar para vocês que aqui o campo elétrico vale 2 Newton-Coulomb, aqui vale 2 Newton-Coulomb no meio, aqui, não importa, mas está mais perto da carga negativa, professor, não interessa, gente, é sempre o mesmo valor e vai ser um campo elétrico uniforme, portanto, o mesmo valor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? É calcular, então, qual vai ser a diferença de potencial aqui dentro, entre dois pontos quaisquer, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu passar aqui para frente, ó. A gente vai ter que a diferença de potencial, então, do ponto A ao ponto B, ela vai ser dada pela essa seguinte fórmula aqui, gente. Eu não vou deduzir essa fórmula, principalmente aqui, né, que é um pouco mais difícil, se fosse na sala de aula até dava para fazer, mas é o que? A diferença de potencial do ponto A e um ponto B qualquer, por exemplo, um ponto A aqui, né, não, ele está, deixa
Deixa eu só tirar aqui. Ele está colocando como de uma placa para outra. Pode ser em qualquer ponto, de um ponto aqui até um ponto aqui, né? Qualquer pontos quaisquer aqui no meio. Mas aqui ele está colocando de uma placa positiva até a placa negativa. Tá vendo que está ponto A e B ali, né? Não tinha percebido. Enfim, 2 pontos quaisquer é igual ao quê? Ao campo elétrico, que é uniforme, vezes a distância entre os 2 pontos. Ou seja, U é igual a E vezes D. Tá? Então isso aí vai dar a nossa diferença de potencial entre as placas de um capacitor, por exemplo, que a gente vai ver entre 2 pontos quaisquer, né, como eu falei para vocês. Então é assim que a gente vai determinar. Tá? Então aqui, ó, U AB, né, é igual a D vezes E. UD, tá certo? Não precisa decorar não, né? Mas, quer dizer, eu não cobro, né? E o Enem também não cobra, mas quem vai fazer um vestibular um pouco mais concorrido é bom saber, tá? Aqui a gente pode ver o seguinte, gente, ó, que o campo elétrico que a gente estava vendo em Newton Coulomb, ele também pode ser dado em voltmetro, tá? Porque olha só, se eu pegar e isolar o E aqui, eu vou passar o D para cá, né? Então o D é a distância, o U é voltagem. Então quer dizer o quê? Que vai ficar volt dividido por metro. Então quer dizer que o campo elétrico também é igual a voltmetro. E isso aí são unidades equivalentes. Significa o quê? Que 1 voltmetro é igual a 1 Newton Coulomb, tá certo? Então 1 voltmetro é igual a 1 Newton Coulomb. São iguais, tá bom? Tá bem? Aqui mais uma vez, eu vou passar lá pro outro, lá para a gente poder resolver mais. Aqui, gente, então a gente vai resolver ele aqui que fica melhor, tá? Então, ó, calcule a DDP entre 2 pontos A e B de um campo elétrico uniforme de intensidade 10/5. Tá meio ruimzinho aqui, mas é 10/5, Newton Coulomb. Lembrando que aqui tem o número 1 na frente, né, gente? A gente só não mostra porque é igual ao X, né? A gente não fala 1x, a gente fala X. 10/5 também, tá? Newton Coulomb. Sabendo que a distância entre esses pontos é de 0,2 centímetros, tá? Então, tá aqui o ponto A, ponto B, e a distância entre eles é 0,2 centímetros. Então, aqui, gente, é só aplicar a nossa fórmula, né? Então, diferença de potencial entre o ponto A e B, ou seja, U AB é igual a quem? Ao campo elétrico vezes a distância. Lembrando que é uniforme, né? Então, a gente pode usar aqui, né? Então, U AB é igual ao campo elétrico, que vale 10/5, que multiplica a minha distância. Aqui, gente, a distância é 0,2. Se fosse 2 centímetros, seria igual ao quê? A 0,02 metros, tá? Como é 0,2 centímetros, a gente tem que mais uma casa, ou seja, vai ficar 0,002 metros, que é a mesma coisa que, como ele já colocou aqui, ó, 2 vezes 10 na menos 3 metros, né? Então, 2 vezes 10 na menos 3 metros. Então, o AB, ou seja, a diferença de potencial do ponto A e B, é o que? É 2 vezes 1, lembrando que tem 1 aqui na frente, né? Então, vai dar 2, repete a base, somos expoentes. 5 menos 3, que vai dar 2. Ou seja, o AB é igual a 200 volts, né? Então, tá aqui, ó. Tá? Então, 2 vezes 10 na 2 é 200 volts, tá certo? Então, aqui a gente descobriu que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é 200 volts. Gente, a diferença de potencial, eu não sei quanto vale o potencial em A e quanto vale o potencial em B, tá certo? A gente não sabe disso, tá? Agora, e se eu perguntasse, se eu falasse para vocês assim, ó, exercício bem comum para ser desse tipo, tá? Ó, que no ponto A, o potencial vale 200 volts, tá? Então, aqui, 200 volts. Quanto vale o potencial no ponto B? Tá? Imagine que fosse essa aí a questão de uma prova ou do vestibular lá, do Enem, né? Então, gente, o que vocês têm que fazer? Se eu falei que a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é 200 volts, o que eu posso deduzir? Que a diferença tem que ser 200. Portanto, aqui pode ser 0 ou aqui pode ser 400, né? Porque 200 menos 400 dá menos 200, daria nesse caso, né? Ou aqui podia ser 0, ou aqui podia ser essas duas opções, né? Como que a gente tem outros valores que é um pouquinho mais complicado, esse até que não está tanto. Então, como que a gente vai descobrir se aqui aumenta ou se aqui diminui, né? Se esse potencial aqui é maior ou menor? Bem, estão vendo a flechinha do campo elétrico? Lembra que a flechinha do campo elétrico sai de uma carga positiva e entra numa negativa? Então, quer dizer o quê? Que ela está saindo desse lado. Logo, aqui tem cargas positivas, que ela sai do positivo, né? E entra na negativa. Podia já colocar aqui negativo também,
tá? Então quer dizer que, agora lembra que o potencial é maior perto da carga positiva e ele vai se afastando da carga positiva, ele vai diminuindo. Então quando ele chega no B tem que diminuir, tá? Então se eu falei para vocês que aqui vale 200, quanto que vai ser aqui? 0. 0 volts. Ah, por que tem que ser 0 volts? Por quê? Porque vai ser o quê? 200 menos 0. Tá? É o VA menos VB. Né? Então a diferença de potencial é essa quando a gente faz aqui VAB, né? Cadê aqui? VAB, UAB é a mesma coisa o quê? Que VA menos VB. Então vai ser 200, cadê aqui que fugiu minha canetinha? 200 menos 0, tá? Que dá 200. Que eu falei que é 200 volts a diferença de potencial. Mas professor, e se eu falasse que aqui fosse 400, não, 400 não, vou colocar aqui 100 volts, tá? Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. 100 volts. 100 volts. Quanto vai ser aqui no ponto B? Né? E agora? Gente, podia ser 300 aqui? Não. Por que não pode ser 300? Porque aqui é mais perto da positiva, então tem que diminuir. Então, que número eu tenho que colocar aqui para dar 200 de diferença de potencial? Tá? Então vai ser o quê? 100 menos 100. Que daí dá o quê? 100 mais 100 que dá 200. Então, o potencial aqui no ponto B, se ali no A fosse 100, eu estou chutando valores, tá, gente? Aqui tinha que ser menos 100 volt. Tá? Deixa eu colocar um Vzinho aqui. Porque vai dar o quê? 100 menos 100. Porque é o VA menos o VB, certo? Então, vai ficar 100 menos 100. Ou seja, vai ser 200 volts de diferença de potencial, tá? Entenderam, gente? Conseguiram pegar? Tá certo? Então, depois, qualquer coisa ficar em dúvida, aí eu dou um outro exemplo aí pra gente verificar, tá certo? Até aqui, deixa eu dar um outro aqui. Imagine, eu vou pegar uma outra cor aqui, vou colocar um verdinho. Imagine que eu fale para vocês que aqui vale 400 volts. Quanto vai valer aqui no ponto B? 400 menos... A pergunta é essa. 400 menos que número vai ser igual a 200? Né? É isso que a gente tem aqui. 200, a diferença de potencial é 200. Então, dá para montar uma equaçãozinha, né? A equaçãozinha, ó, vai ser o quê? 400 menos VB, que eu quero descobrir, é igual a quem? A 200. Né? Essa é a nossa conta. Então, a gente isolaria aqui, né? Menos VB é igual a 200. O 400 aqui está somando, né? Vai passar, tá somando, passa subtraindo, ou seja, menos 200, menos 400. Eu fiz a conta. Então, vai ficar menos VB é igual a menos 200, né? Menos 200. Como eu tenho sinal negativo, aquela história lá, multiplico por menos 1, ou passo o sinal dividindo, não sei como vocês aprenderam, VB, então, vai ser igual a 200 volts. Ou seja, se aqui vale 400, aqui tem que ser 200 volts. Lembrando que mais perto da carga positiva, né, eu tenho potencial maior. Me afastei, o potencial tem que ser menor. Porque alguns poderiam pensar assim, não, se aqui vale 400, se aqui for 600 menos 400 dá 200. Mas lembra que é VA menos VB, né? Do A para o B que a gente está levando aí, tá bom? Então, assim que a gente faz, tá? Outra coisa importante, deixa eu só trocar aqui a caneta para azul de novo. Gente, nesse caso aqui, ó, de 200 volts aqui 0, quanto vale exatamente no meio? Exatamente no meio. 100 volts. 100 volts. Que vai ser 0, 100, 200. Exatamente no meio. Então, é linear isso, tá? Por quê? Porque o campo elétrico é uniforme, tá? Agora, e aqui? Se aqui vale 100 volts e aqui vale menos 100, quanto vale exatamente no meio? E aí? 0 volt, né, gente? Tá? Ó, é como se fosse assim, andando. Ó. Se eu estou aqui no 100 e estou diminuindo, então vai ser 100, 99, 98, 97, até chegar no 0. Chegou no 0, menos 1, menos 2, menos 3, até chegar em menos 100. Então, a diferença de potencial de lá até aqui dá 200, ou seja, o total que andou, né? Imagine que cada um desses fosse 1 metro. Então, 100 metros na parte positiva e mais 100 metros na parte negativa. O total é 200 metros, tá certo? Então, assim que a gente resolve esse exercício, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui para a cena.
E vamos continuar aqui então o nosso exercício, tá? Então, agora eu quero que vocês façam na página 89 o exercício 17, tá, gente? Então, tentem fazer esse exercício aí também. Aqui eu vou encerrar essa apresentação e aí eu vou gravar um outro vídeo para a gente continuar depois. Mas façam então o exercício 17 da 89 também, tá? E aí depois eu mando aí o resultado para depois vocês, a correção do exercício, né? Para vocês verem como é que resolve, se acaso não conseguirem, tá bom? Valeu, gente, até mais!